Alguém te enganou, te usou, te fez acreditar em algo que era mentira, te manipulou e fez você parecer um idiota na frente de outras pessoas. E agora você está com raiva, sentindo aquela necessidade de fazer alguma coisa, de confrontar, de expor a pessoa, de gritar para o mundo o que ela fez com você. Mas antes de você fazer isso, antes de você cometer o erro que 99% das pessoas cometem nessa situação, eu preciso te contar algo que pode literalmente mudar o resultado de tudo isso. Existe uma forma de responder a essa situação que é tão devastadora, tão cirurgicamente eficaz, que a pessoa que te enganou vai passar anos pagando pelo que fez. E o mais interessante, ela provavelmente nem vai ter certeza se foi você quem causou toda a destruição, ou se foi simplesmente o karma. Fica até o final, porque o que você vai aprender aqui é o tipo de conhecimento que separa pessoas comuns de estrategistas verdadeiros. Maquiavel passou décadas estudando conspirações, traições e vinganças. Ele viu de tudo: nobres que foram enganados e destruíram os traidores publicamente, apenas para descobrir que criaram 10 novos inimigos no processo. Comerciantes que foram roubados e foram à justiça, apenas para perder ainda mais dinheiro e reputação. Líderes que foram humilhados e reagiram com violência, apenas para serem vistos como tiranos instáveis. E então ele viu aqueles raros indivíduos que, quando traídos, quando feitos de idiotas, não fizeram nada aparente, absolutamente nada no momento. Mas nos meses seguintes, silenciosamente, metodicamente, eles desmontaram a vida dos traidores peça por peça. E ninguém além deles sabia exatamente como aquilo estava acontecendo. Então, antes de mais nada, você precisa entender por que a sua reação natural de confronto direto é exatamente o que o traidor espera e está preparado para lidar. Quando alguém te engana deliberadamente, essa pessoa já fez os cálculos mentais. Ela já imaginou o que você vai fazer quando descobrir. Ela já preparou as desculpas, as justificativas, talvez até contra-ataques. Ela está esperando que você venha com raiva, gritando, acusando. E ela já tem a resposta pronta. Pode ser negação plausível. Pode ser virar a mesa e te acusar de algo. Pode ser fazer você parecer louco ou paranoico. O ponto é, ela está preparada para o confronto direto. Então, quando você dá exatamente a reação que ela espera, você está jogando o jogo dela, com as regras dela, no campo dela. Agora imagine o oposto. Imagine que você descobre que foi enganado e não faz absolutamente nada. Você não confronta, não manda mensagens raivosas, não faz escândalo, nada. Você simplesmente continua agindo normalmente com a pessoa, talvez até mais amigável do que antes. O que isso faz com a mente do traidor? Cria uma confusão psicológica devastadora. A pessoa começa a se perguntar se você realmente descobriu ou não. Se descobriu, por que está agindo normal? Será que está planejando algo? Será que está juntando evidências? Será que está esperando o momento certo? Ou será que você não descobriu e ela ainda está segura? Essa incerteza é uma tortura mental que você impõe sem precisar fazer absolutamente nada, além de manter a calma. Mas vamos além da teoria. Vou te dar agora o protocolo exato, passo a passo, do que fazer quando descobrir que fizeram você de idiota. E presta muita atenção, porque cada detalhe importa. Passo 1. Quando você descobrir a traição, o engano, a manipulação, não reaja imediatamente. Eu sei que seu sangue está fervendo, eu sei que você quer justiça agora, mas controle esse impulso. Dê a si mesmo no mínimo 24 horas, antes de tomar qualquer ação. Nessas 24 horas, você vai processar a emoção, vai pensar com mais clareza e vai começar a ver oportunidades estratégicas que a raiva inicial não te deixava perceber. Passo 2, documente tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Prints de conversas, e-mails, mensagens, testemunhas do que aconteceu, datas, horários, valores se envolver dinheiro. Mas atenção, você não está documentando para processar necessariamente.
Você está documentando para ter munição caso precise e principalmente para ter clareza total do que realmente aconteceu. Muitas vezes, quando documentamos, descobrimos detalhes que havíamos perdido na primeira análise. Passo 3. Avalie friamente o nível de dano. Quanto aquilo realmente te prejudicou? Foi dinheiro? Foi reputação? Foi tempo desperdiçado? Foi confiança quebrada? Seja brutalmente honesto nessa avaliação, porque ela vai determinar o nível da sua resposta. Um engano pequeno não merece uma vingança desproporcional, que pode te fazer parecer obcecado. Um engano grande, que realmente te prejudicou significativamente, merece uma resposta à altura. Proporção é chave. Passo 4. Identifique o que é mais importante para a pessoa que te traiu. Isso é crucial. Todo mundo tem algo que valoriza acima de tudo. Para alguns é dinheiro, para outros é reputação, para alguns é status social, para outros são relacionamentos específicos. Tem gente que valoriza mais a imagem de pessoa boa do que qualquer outra coisa. Você precisa descobrir qual é o ponto mais sensível dessa pessoa, porque é aí que você vai mirar quando chegar a hora. Antes de continuar com o protocolo, se você está percebendo o valor estratégico do que estou compartilhando aqui, se está entendendo que isso não é só desabafo emocional, mas inteligência aplicada a situações reais da vida, eu tenho um pedido. Produzir esse tipo de conteúdo dá trabalho, demanda pesquisa profunda, roteirização cuidadosa, investimento em produção. Se você quer que a gente continue trazendo esse nível de conhecimento para você, ajude o canal. Tem um link de LivePix no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Qualquer valor que você puder contribuir, literalmente qualquer valor, ajuda a gente a continuar crescendo e entregando conteúdo de alto nível. É uma forma de você dizer que valoriza o que está aprendendo aqui. Agora vamos voltar ao protocolo, porque o próximo passo é onde a coisa fica realmente interessante. Passo 5. Continue agindo normalmente com a pessoa. Isso vai contra todos os seus instintos, eu sei. Você quer distância, você quer frieza, você quer que a pessoa saiba que você sabe. Mas resista a esse impulso. Continue tratando a pessoa exatamente como tratava antes, ou até um pouco melhor. Isso serve a 2 propósitos estratégicos. Primeiro, mantenha a pessoa relaxada, achando que saiu impune. E pessoas relaxadas cometem erros, ficam descuidadas, revelam mais informações. Segundo, quando eventualmente a destruição começar a acontecer na vida dela, você é a última pessoa que ela vai suspeitar porque vocês estavam se dando bem. Passo 6. Enquanto mantém essa fachada de normalidade, comece a coletar mais informações. Mas não sobre o engano que já aconteceu. Sobre a vida da pessoa em geral. Quem são os amigos dela? Quem são os inimigos? Quais são os projetos atuais? Quais são os medos? Onde ela trabalha? Com quem ela trabalha? Quem ela está tentando impressionar? Você está construindo um mapa completo da existência dessa pessoa. E quanto mais detalhado for esse mapa, mais cirúrgica poderá ser a sua resposta. Passo 7. Identifique os pontos de alavancagem. Pontos de alavancagem são lugares onde uma pequena ação sua pode causar um grande efeito. Por exemplo, se a pessoa está tentando conseguir um emprego novo, um comentário discreto para a pessoa certa pode fazer ela perder a oportunidade. Se a pessoa está em um relacionamento frágil, uma informação verdadeira revelada no momento certo pode destruir esse relacionamento. Se a pessoa tem uma reputação que preza muito, uma história real bem contada em círculos específicos pode manchar essa reputação permanentemente. A chave aqui é a alavancagem. Você não quer fazer um esforço enorme para um resultado pequeno. Você quer identificar onde o mínimo de esforço gera o máximo de dano. Passo 8. E esse é talvez o mais importante de todos. Nunca haja diretamente. Nunca. Se você vai fazer algo que prejudica a pessoa, faça através de terceiros. Faça de forma que pareça consequência natural das ações dela. Faça de modo que possa ter múltiplas explicações.
Deixa eu te dar exemplos práticos. Se você quer que alguém perca uma oportunidade de trabalho, você não liga para o empregador e fala mal da pessoa. Isso seria óbvio. Você encontra uma forma de fazer com que informações verdadeiras, mas negativas sobre essa pessoa, cheguem até o empregador através de canais que parecem coincidência ou investigação de rotina. Se você quer destruir a reputação de alguém, você não sai por aí falando mal diretamente. Você planta dúvidas. Você faz perguntas em vez de afirmações. Em vez de dizer fulano é desonesto, você pergunta com tom de preocupação. Você viu que o fulano fez tal coisa? Não sei se acredito nisso, mas alguém me contou e fiquei preocupado. Isso planta a semente da dúvida sem te expor como fonte da acusação. E dúvidas crescem sozinhas. As pessoas começam a prestar atenção em comportamentos que antes ignoravam. Começam a reinterpretar ações passadas com desconfiança. E tudo isso acontece sem que ninguém possa apontar para você como o instigador. Se você quer isolar socialmente alguém, você não pede para as pessoas pararem de falar com aquela pessoa. Você simplesmente para de incluir ela nas suas coisas e, quando perguntado, você dá uma desculpa vaga e educada. Ah, estava com pouco espaço dessa vez. Ah, achei que você estava ocupado. As outras pessoas do grupo vão perceber que algo mudou e, por instinto social, vão começar a se afastar também. Ninguém quer estar perto de alguém que está perdendo status social. É cruel, mas é assim que funciona. Agora vamos falar sobre timing, porque esse é outro elemento crítico. A maioria das pessoas, quando decide se vingar, quer fazer tudo rapidamente. Quer que a pessoa sofra já, imediatamente. Mas isso é um erro. Primeiro, porque ações rápidas são mais facilmente rastreadas até você. Segundo, porque vingança rápida não dá tempo da pessoa realmente se arrepender e sofrer com o arrependimento. O que você quer é que passe tempo suficiente para a pessoa achar que se safou. Que ela relaxe, que ela siga em frente, que ela talvez até esqueça o que fez com você. E então, quando ela menos espera, quando ela já está investida em novos projetos, novos relacionamentos, novos planos, tudo começa a desmoronar. E aqui está o detalhe psicológico mais brutal. Quando o desastre acontece meses depois do engano original, a pessoa geralmente nem conecta as duas coisas. Ela acha que está tendo uma fase de azar. Ela acha que é coincidência. Ela se pergunta por que tudo está dando errado de repente. E essa confusão, esse não entendimento do porquê, essa sensação de estar sendo punido por forças invisíveis, é muito mais dolorosa do que saber exatamente quem está atacando você e por quê. Quando você sabe quem é o inimigo, você pode se defender. Quando você não sabe, você só pode sofrer. Mas tem uma coisa que eu preciso deixar muito clara aqui. Esse tipo de estratégia funciona melhor quando você está agindo baseado em verdades. Se você vai destruir a reputação de alguém, faça isso revelando coisas verdadeiras que essa pessoa fez. Se você vai fazer alguém perder oportunidades, faça isso garantindo que as pessoas certas saibam dos comportamentos reais e problemáticos dessa pessoa. Por quê? Primeiro, por questão ética óbvia. Você não deve mentir e inventar coisas sobre ninguém. Segundo, por questão estratégica. Mentiras podem ser desmentidas. Verdades não. Se você espalha uma mentira e ela é exposta como mentira, você que perde credibilidade e vira o vilão da história. Mas se você revela verdades desconfortáveis que a pessoa estava escondendo, mesmo que descubram que foi você, o foco vai continuar sendo no que a pessoa fez, não em como a informação veio à tona. Existe também a questão de saber quando não fazer nada. Porque às vezes a melhor vingança é simplesmente se afastar e viver bem. Se a pessoa que te enganou é alguém que já está em autodestruição, se é alguém que tem um padrão de comportamento tóxico que eventualmente vai explodir na cara dela, então talvez a melhor estratégia seja simplesmente sair do caminho e deixar a natureza seguir seu curso. Você economiza energia, não arrisca sua própria reputação e ainda tem a satisfação de eventualmente ver a pessoa colher o que plantou. Mas como saber se deve agir ou não?
Aqui vai um critério simples. Se o engano que você sofreu foi uma falha isolada de uma pessoa que geralmente não age assim, que estava passando por um momento difícil, que demonstra arrependimento genuíno, então talvez perdoar e seguir em frente seja a jogada mais sábia. Você preserva a possibilidade de uma relação futura, se for vantajoso, e demonstra magnanimidade que eleva sua reputação. Mas se o engano foi deliberado, calculado, cruel, feito por alguém que claramente não se importa com as consequências que causou a você, e especialmente se é um padrão de comportamento dessa pessoa, então sim, uma resposta estratégica é justificada. Maquiavel dizia algo profundo sobre isso. Ele dizia que as injúrias devem ser feitas todas de uma vez para que, sendo menos saboreadas, ofendam menos. Mas os benefícios devem ser feitos pouco a pouco, para que sejam melhor saboreados. O que isso significa na prática? Significa que se você decidiu que vai responder, você deve fazer tudo de uma vez ou em um período concentrado, de forma que a pessoa sofra o impacto total e então você pode seguir em frente. Não fique cutucando a pessoa por anos. Não fique em vingança eterna. Isso te prende psicologicamente à pessoa e ao evento. Você quer fazer o que precisa ser feito e então liberar aquela energia da sua vida. Agora vamos falar sobre os erros mais comuns que pessoas cometem ao tentar se vingar de quem as enganou. Erro número 1. Agir por raiva em vez de estratégia. Quando você age com raiva, você comete erros, você exagera, você se expõe. A raiva deve ser o combustível interno que te motiva, mas nunca o guia das suas ações. Erro número 2. Fazer ameaças. Nunca ameace. Nunca avise. Nunca diga que alguém vai se arrepender. Isso só dá tempo para a pessoa se preparar e te faz parecer fraco porque está avisando em vez de agir. Pessoas poderosas não ameaçam. Elas agem em silêncio e as consequências falam por si. Erro número 3. Ser muito óbvio. Se todo mundo sabe que você tem motivo para prejudicar alguém, e então coisas ruins começam a acontecer com essa pessoa, não precisa ser gênio para conectar os pontos. Você quer que exista ambiguidade. Você quer que a pessoa suspeite, mas não tenha certeza. Você quer que ela fique dividida entre pensar que foi você ou que foi simplesmente azar. Erro número 4. Contar para outras pessoas o que você está fazendo. Guarde para você. Não transforme isso em fofoca. Não procure validação ou admiração contando seus planos. A única pessoa que precisa saber o que você está fazendo é você mesmo. Erro número 5. Esquecer do objetivo final. O objetivo não é vingança pela vingança. O objetivo é reequilibrar a balança de justiça, remover uma ameaça do seu caminho e, principalmente, garantir que você possa seguir em frente com sua vida sem aquele peso. Se a sua vingança te consome mais do que consumiu a pessoa que te enganou, então você perdeu. Se você fica obcecado, se não consegue focar em outras áreas da sua vida, se isso te define, então a pessoa que te enganou ainda está controlando você. Verdadeiro poder é fazer o que precisa ser feito, e então soltar, seguir em frente, construir algo maior. Tem um conceito que Maquiavel explorava que é extremamente relevante aqui. Ele chamava de esperar o momento da fortuna. O que isso significa? Significa que você pode fazer todo o planejamento do mundo, mas precisa esperar o momento certo, onde as circunstâncias estão a seu favor. Às vezes, isso significa esperar a pessoa estar vulnerável. Às vezes significa esperar você estar em posição de maior poder. Às vezes significa esperar uma oportunidade específica que multiplica o efeito da sua ação. Paciência estratégica não é fraqueza, é sabedoria. Deixa eu te contar uma história que ilustra perfeitamente isso. Tinha um empresário que foi traído por um sócio. O sócio roubou clientes, levou informações confidenciais, falou mal dele para investidores, fez tudo o que podia para destruir o negócio original e construir o próprio às custas dele. O empresário traído ficou com muita raiva,
mas não reagiu impulsivamente. Ele continuou tocando o negócio dele, reconstruindo o que foi danificado. E aqui está a parte inteligente. Ele também começou a observar de longe o negócio do traidor. E percebeu que o cara tinha um padrão. Ele era bom em vender, mas péssimo em gestão. Os negócios dele cresciam rápido, mas depois desmoronavam por falta de estrutura. 3 anos depois, o negócio do traidor estava em crise. Cresceu demais, não conseguiu entregar, clientes insatisfeitos, dívidas acumulando. E nesse momento de vulnerabilidade máxima, o empresário original fez sua jogada. Ele não atacou diretamente. Ele simplesmente começou a contratar os melhores funcionários do traidor, oferecendo salários um pouco melhores e ambiente mais estável. Em 6 meses ele tinha drenado todo o talento da empresa rival. Então ele começou a oferecer serviço melhor para os clientes insatisfeitos do traidor. Em 1 ano a empresa do traidor tinha falido. E quando o traidor finalmente entendeu o que tinha acontecido, quando percebeu que aquilo não foi azar, mas estratégia, já era tarde demais. Ele estava arruinado financeiramente e reputacionalmente. E o empresário original nunca teve que falar mal dele publicamente, nunca teve que processar, nunca teve que fazer escândalo. Ele simplesmente esperou o momento certo e usou as próprias fraquezas do traidor contra ele. Essa história nos ensina várias coisas. Primeiro, vingança efetiva geralmente parece como consequência natural. Segundo, conhecer as fraquezas do seu adversário é mais importante do que ter força bruta. Terceiro, timing é tudo. Se o empresário tivesse tentado fazer isso no primeiro ano, quando o negócio do traidor estava crescendo e forte, provavelmente não teria funcionado. Mas ele esperou, observou e agiu quando as circunstâncias estavam perfeitas. Agora, existe um último elemento que eu preciso abordar antes de fechar esse protocolo. E esse elemento é a possibilidade de perdão estratégico. Eu sei que soa contraditório depois de tudo que eu falei, mas às vezes perdoar publicamente enquanto nunca esquece é a jogada mais poderosa. Vou explicar. Quando você perdoa alguém publicamente, você ganha uma reputação de pessoa magnânima, de pessoa que está acima de pequenas vinganças. Isso aumenta seu status social. As pessoas começam a te respeitar mais. Mas aqui está o truque. Você pode perdoar publicamente e ainda manter a pessoa à distância, ainda negar oportunidades para ela quando possível, ainda garantir que ela nunca mais tenha acesso ou poder sobre você. É o que eu chamo de perdão aparente, com fronteiras permanentes. Você não está carregando raiva. Você não está planejando destruição ativa. Mas você também não esqueceu. Você simplesmente colocou aquela pessoa em uma categoria especial na sua mente. A categoria de pessoas que não são confiáveis, que não merecem seus recursos, seu tempo, suas oportunidades. E isso por si só já é uma forma de punição. Porque conforme você cresce, conforme seu poder e influência aumentam, não estar no seu círculo de confiança se torna uma desvantagem significativa para essa pessoa. Então, vamos consolidar tudo isso em um resumo executivo que você pode guardar. Se fizeram você de idiota, primeiro, não reaja imediatamente, respire, processe. Segundo, documente tudo para ter clareza e evidências. Terceiro, avalie o real dano causado para calibrar sua resposta. Quarto, identifique o que a pessoa mais valoriza porque é aí que ela é mais vulnerável. Quinto, continue agindo normalmente para não levantar suspeitas. Sexto, colete informações sobre a vida da pessoa para identificar pontos de alavancagem. Sétimo, nunca haja diretamente, sempre através de consequências que pareçam naturais. Oitavo, seja paciente e espere o momento certo quando a pessoa está mais vulnerável. Nono, baseie tudo em verdades para não poder ser desmascarado como mentiroso. Décimo, considere também a opção de perdão estratégico se isso te colocar em posição de maior poder moral. A realidade é essa. No mundo real, existem pessoas que vão tentar te usar, te enganar,
fazer você de idiota. E a diferença entre quem se torna a vítima permanente e quem se torna alguém que ninguém ousa cruzar está exatamente em como você responde a essas situações. A vítima permanente confronta emocionalmente, faz escândalo, processa sem estratégia, queima pontes sem necessidade. A pessoa que ninguém cruza mantém a calma, documenta, planeja, age cirurgicamente quando o momento é perfeito e então segue em frente mais forte do que antes. E tem uma coisa importante que preciso dizer para finalizar. Vingança não pode se tornar sua identidade. Não pode se tornar sua obsessão. Ela é uma ferramenta que você usa quando necessário e então guarda. O seu foco principal deve sempre estar em construir sua própria vida, em crescer, em conquistar seus objetivos. Lidar com pessoas que te traíram é manutenção, é higiene social, mas não é o propósito. O propósito é você se tornar tão bem-sucedido, tão respeitado, tão poderoso que as pessoas pensam muito bem antes de te cruzar, porque sabem que não vale a pena. E quando você chega nesse nível, a maioria das vinganças se torna desnecessária, porque as pessoas já estão te tratando com o respeito devido. Se você aprendeu algo valioso neste vídeo, se isso mudou a forma como você pensa sobre lidar com traição e engano, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes um amigo está sofrendo com uma situação dessas e não sabe como lidar, e você pode ajudar compartilhando esse conhecimento. E não esquece do link do Live Pix no primeiro comentário se você quiser apoiar o canal. Nos vemos no próximo vídeo.